Meus caros, vivam, bem-vindos ao Telejornal. E vamos começar este Telejornal com uma notícia que diz pouco a quem mora no interior, mas diz bastante a quem mora em Lisboa. Malas de droga, seguranças privados, turistas em grupo, como está a noite na rua Cor-de-Rosa do Cais do Sodré. Meus caros, seguranças privados. E porquê? Porque não há seguranças públicos, não há polícias que cheguem, aliás, muito para gáudio e para gosto da extrema-esquerda, que produziu há pouco tempo uns cartazes a dizer para que é que nós precisamos da polícia. Mas a polícia não é precisa para nada e, portanto, eles querem acabar com a polícia o mais depressa possível para poderem fazer todo o tipo de brincadeiras e sem serem reprimidos de forma alguma. E, portanto, já temos aqui um exemplo do que acontece quando a polícia não é suficiente aqui na rua Cor-de-Rosa do Cais de Sodré. Vale tudo, e se não forem os seguranças privados a impor um pouco de ordem, pelo menos ali, à porta daqueles bares para que são pagos para fazer a vigilância, seria 1000 vezes pior. É para isto que tende, se nós continuarmos a tender para esta cultura woke da falta de policiamento e da utopia de andarmos todos bem, somos todos amigos. Se formos de esquerda, se formos de direita, é o discurso de ódio que nunca mais acaba sobre eles, não é? Cá está, a flotilha diz que ativista Tiago Ávila relatou tortura durante a detenção em Israel. Bom, mais uma flotilha paga não se sabe por quem, ou melhor, até se sabe, pelas ONGs pagas pelas organizações da Open Source e da Open Identity e da Open Society, tudo do Jorge Soros. Bom, o Pravo da Luso, que é a nossa Lusa, o Pravo da Luso, como eu chamo, na sua campanha antissemita diária. Criticam o Hitler, mas pensam como ele. Antissemitismo era a ideologia de Hitler, não esquecer. E continuando na onda do antissemitismo, aqui temos o pior primeiro-ministro da história, talvez da Europa, pelo menos da Península Ibérica, embora a gente também tenha alguns primeiros-ministros que podiam ombrear com ele neste pódio do pior possível. Mas neste momento realmente ninguém lhe ganha. Pedro Sánchez acusa Israel e Netanyahu de sequestro ilegal de atividades da flotilha que ia para Gaza. E Israel e Netanyahu podem acusar este tipo de ser um antissemita como era Hitler. Isto é preciso não esquecer que esta gente partilha a mesma vontade de extermínio de Israel que Hitler partilhava. É preciso não esquecer isto. O nosso ex-ministro da Energia, Matos Fernandes, discorda do PS e é contra mais descontos nos combustíveis. Um socialista que discorda do próprio partido que lhe deu o ministério, não é? Está envolvido até ao pescoço, ele e o seu ajudante João Galamba, naqueles negócios do influencer, do lítio, de Sines 2.0 ou 4.0 e do hidrogênio verde. Estão envolvidos até ao pescoço. Vamos ver como é que isso vai acabar. Ventura, recordo, já exigiu uma comissão parlamentar de investigação a estes negócios e estas negociatas entre o ministro, o secretário de Estado e o então primeiro-ministro António Costa. Os iranianos verdadeiros, que estão imigrantes em Portugal, mas a trabalhar e a descontar para a segurança social, senão não davam a cara, vêm agradecer ao Chega o seu apoio incondicional, o apoio ao povo iraniano e também o apoio aos Estados Unidos da América, que estão a tentar acabar com aquele regime sanguinário, teocrata, ditador, genocida do seu próprio povo, que os antissemitas hitlerianos defendem. Naquela região do globo geoestratégica há apenas um país que é democrático, chama-se Israel. Se calhar é por isso que todos estes antissemitas o querem ver banido, o querem ver apagado do mapa, mas não têm sorte nenhuma. E aqui está a prova. Os verdadeiros iranianos que fugiram do seu país, mas estão a trabalhar em Portugal, esses vêm agradecer ao Chega e aos deputados que apoiam Israel na luta contra aquele regime sanguinário, assassínio e genocida. Agora ouçam esta. Palestina para os palestinianos, Cuba para os cubanos. E Portugal para os portugueses? Racista! Machista! Extremista!
Brutal. Tudo para os povos, exceto Portugal. Portugal não pode ser para os portugueses. Portugal é para quem a extrema-esquerda quiser. E a indústria automóvel alemã apela para uma rápida abertura das negociações entre a União Europeia e os Estados Unidos depois do anúncio das tarifas de 25% sobre os automóveis europeus. Claro que a Alemanha já sente na pele há 3 anos seguidos o que é que quer dizer a palavra recessão na maior economia europeia atual. A seguir vai a França perceber que a sua indústria automóvel, que também é gigantesca, vai sofrer a mesma coisa. Isto se Trump, a quem eles ridicularizam todos os dias, que eles chamam de palhaço e chamam de tudo e mais alguma coisa, de maluquinho, se ele não voltar atrás com esta imposição de tarifas de 25% sobre a indústria automóvel europeia. Se isso continuar, meus caros, as fábricas bem podem fechar ou pelo menos bem podem despedir metade dos trabalhadores. E os europeus e os portugueses da extrema-esquerda, que adoram dizer mal de Trump e insultá-lo, difamá-lo, vão gostar com certeza de pagar os carros franceses ao dobro do preço e os alemães paguem mais do que 2,5 vezes o preço que eles têm. Passam a ser só os ricos que podem comprar Mercedes, mesmo baixo de gama, mesmo os Audis de baixo de gama, mesmo os Renaults, a Citroën, todos esses carros vão para o dobro do preço, provavelmente se deixarem de ser vendidos para os Estados Unidos da América. Eles já perceberam isto, mas os mentecaptos da extrema-esquerda europeus é que ainda não. Vão percebê-lo rapidamente. Esperamos que Trump volte atrás. E o Governo, por via deste Secretário de Estado, veio anunciar que vai criar mais 300 vagas para detenção de imigrantes. Detenção de imigrantes, portanto, tê-los ali detidos em construções temporárias. Vamos gastar uns milhões, temporariamente, para conseguirmos ter instalações condignas para deter os imigrantes ilegais. Em vez de os repatriarmos, como sempre aconteceu nos países desenvolvidos, lembro-me, por exemplo, episódios aqui passados com amigos meus há cerca de 40 anos, que se lembraram de ir para os Estados Unidos, chegaram lá e não saíram do aeroporto. Vieram logo extraditados para Portugal no voo seguinte. Mas nós ainda não aprendemos isso. Foi só há 40 anos, ainda não tivemos tempo de aprender com os americanos e com os ingleses. Então deixamos entrar toda a gente. Depois de cá estarem, vamos gastar milhões com cada um para conseguirmos, enfim, processos na justiça que os expatriem. Eles podem sempre recorrer e podem andar aqui anos a recorrer e a viver dos nossos impostos e no final de não sei quantos anos acabam por ir embora se quiserem, se não quiserem ficam cá ou vão para outros países da Europa porque já têm cidadania portuguesa. Meus caros, são mais 300 vagas para detenção de imigrantes. Não ouço ser construídas casas sociais, 300 não ouço em lado nenhum. Agora, para imigrantes, para serem detidos, isso há mais 300 vagas. Categoria, continuamos a ser um país esquerdoide, mesmo com um governo que diz que o não é. Diz, mas na prática prova que é. E os meus sentimentos à família de quem trabalhou ao lado de Herman José. Lembro-me bem do programa Parabéns, o Cândido Mota a trabalhar ao lado com aquela voz inconfundível, radiofónica, a trabalhar com Herman, a fazer a voz off, e dos programas da rádio que ele teve, embora nessa altura não fosse muito seguidor da rádio, mas, enfim, foi uma perda grande para o radialismo português. E aqui deixo um abraço à família e aos amigos. Aguiar Branco pede contas à CNE. CNE que é a Comissão Nacional de Eleições, porque parece que houve alegadas irregularidades na Comissão Nacional de Eleições, levaram o Presidente da Assembleia da República a pedir uma análise que pode dar origem a uma auditoria. Meus caros, um funcionário administrativo, diz aqui no texto, da CNE, recebeu alcavalas salariais que lhe permitiram oferir 8.310 euros em março, apenas em março. E um dirigente recebeu, entre janeiro e março, 4.407 em quê? Em ajudas de custo para refeições, alojamento, quilómetros e portagens. Portanto, meus caros, isto é à tripa forra. Quando o órgão que devia fiscalizar o regular funcionamento do processo eleitoral está sobre estas suspeitas do próprio Presidente da Assembleia da República, a segunda figura do Estado, quando isto acontece, meus caros, acho que não há nada neste país que esteja livre destas suspeitas em Portugal.
E o mistério nas festas de Abrantes, já lhe chamam o mistério de Abrantes, a Câmara Municipal contratou uma banda que tinha sido criada há apenas 3 meses, ainda sem obra publicada e sem público. É uma banda de garagem que foi, enfim, que foi criada há 3 meses, mal tiveram tempo para ensaiar, e para ser cabeça de cartaz das festas da cidade, meus caros em Abrantes. Coincidência ou não, um dos elementos da banda é membro da Conselhia do PS, o partido que governa o município há mais de 30 anos. Categoria socialista, meus caros. É brutal. Ninguém acredita no compadrio descarado de 50 anos do PS. Ninguém acredita. E mais uma notícia preocupante. Apenas 683 candidatos foram admitidos. Aonde? Na PSP, que não preenche vagas pelo 6º ano consecutivo. Quer dizer, para preencher 800 vagas que foram abertas, apenas apareceram 683 candidatos. Meus caros, isto mostra tudo sobre a atratividade que esta profissão, esta missão, digo mais, de polícia tem junto da sociedade e da juventude atual. Não querem sequer ir para lá. Ficam vagas em aberto, as pessoas, os jovens, não concorrem para a PSP. Foi isto que os governos anteriores conseguiram incutir nas mentes dos jovens que, na hora de decidirem uma profissão, pois pensam em muitas, mas esta deixam-na para último. Não vale a pena arriscar a vida, como se vê que morrem GNRs, morrem PSPs todos os anos, vítimas de pancadaria, de atropelamentos, de assaltos, e não vale a pena pelo dinheiro que se ofere, portanto nem sequer as vagas foram preenchidas. Isto diz tudo sobre a atratividade e a segurança de um país. E ainda aparecem uns palhaços, desculpem, mas não tem outro nome, e com um pedido de desculpas aos palhaços, aparecem uns palhaços fora do circo dizer que Portugal é dos países mais seguros. É por isso que os jovens não querem ir para polícias. É tão seguro, não vale a pena ir para a polícia. Então, íamos lá receber um ordenado e não fazíamos nada o mês inteiro. Isso não. Nós vamos para um sítio onde se trabalhe. Palhaços mesmo, não é? Palhaços mesmo. E uma auditoria do Tribunal de Contas detecta irregularidades na nomeação de dirigentes em 16 municípios, meus caros. Tenham calma, não é em 2, nem 3, nem 6, é 16. E olhem, eu antigamente insurgia-me com estas desgraças, com estas broncas, com estas notícias, com estas irregularidades por tudo quanto é sítio e para onde quer que se olhe. Hoje considero que isto já nem é corrupção, porque estas pessoas já tiveram tempo de perceber que fazendo coisas à maneira socialista vem-se a saber mais cedo ou mais tarde. Portanto, isto já nem é corrupção, isto já nem é compadrio, isto é estupidez mesmo, é o que isto é. E uma reportagem da Sábado, do Repórter Sábado, seguradoras em falha para com as vítimas da tempestade Christine. O que é que esperavam? Só quem nunca recorreu a nenhum seguro é que não sabe que as seguradoras fogem para onde podem e para onde não podem e até cometem todo o tipo de irregularidades para evitar pagar aquilo a que são obrigadas. Nenhuma seguradora chega ao pé de um segurado, quando esse lhe apresenta a fatura do prejuízo, nenhuma seguradora diz: sim senhora, faz favor, toma lá o cheque, muito obrigado, até à próxima. Nenhuma. Todas tentam arranjar ali problemas, porque isto não fazia parte, aquilo não fazia parte, isto não está no rol, isto já estava feito antes, este prejuízo já não é desta altura, é um prejuízo anterior. Bom, fazem tudo o que está ao seu alcance para não pagar, e até certo ponto não podemos levar a mal. Só que, então para isso não é preciso seguros. Se nós estamos a pagar e depois na hora que é preciso ser ressarcidos só recebemos metade, então também só devíamos pagar metade, mas nós pagamos por inteiro. Então na altura de sermos ressarcidos também devíamos ser ressarcidos por inteiro, até obviamente ao limite do contrato. Eles não violam o contrato, o que eles fazem é arranjar argumentos para não pagar aquilo que deviam pagar. E portanto quando um Monteverde, o nosso primeiro-ministro, diz: têm que ser obrigados a fazer um seguro antissísmico, porque esta zona, Portugal, é um país, enfim, muito sujeito a sismos, não é só de 1755, nós temos sismos de 60 em 60 anos, sismos. E, portanto, pronto, até um certo ponto, se as seguradoras trabalhassem bem, até podíamos encolher os ombros e dizer: faz sentido.
Mas é assim, já pagamos IMI, já pagamos tantos impostos, ainda vamos ter que pagar um seguro antissísmico, quando a probabilidade de ocorrer um sismo que nos faça, enfim, um grande dano na casa é de 1 para 1 milhão. E no nosso tempo de vida é à vontade de 1 para 1 milhão. Como é que somos obrigados a isso? E depois, pior, é que se isso acontecer, nós recorremos às seguradoras, como estamos a ver agora aqui, na tempestade Christine. Quem tinha seguros, que pensou que estava, enfim, salvaguardado, pelo menos os seus prejuízos iam ser pagos, ficavam com o incómodo da destruição, mas iriam ser pagos os seus prejuízos? Não. O que se vê é que não é isso que acontece. Portanto, eles fogem com o rabo à seringa no máximo que podem fugir e dizem mesmo, olha, nós devíamos dar 100, damos-lhe 50. Se quiser mais, vá para o tribunal. Para o tribunal dali a 5 anos, vai ser prolongado durante mais 10, quer dizer, ninguém está para esperar 15 anos para receber mais qualquer coisa e aceitam aquilo que a seguradora lhes dá. Mas isso está mal. Isso está mal. Monteverde manda aos portugueses fazerem seguros. Ok. Ele bem sabe que as seguradoras simplesmente não pagam mais de metade do que deviam pagar. Quando aí são obrigadas, o que é que acontece? Pagam 10 anos depois, em tribunal. Portanto, transferir para as seguradoras um problema que ele bem sabe que não se resolve dessa forma é simplesmente má fé. Monteverde está a tentar fugir com o rabo à seringa também e a dizer, está nada connosco, façam seguros, que os seguros pagam. O problema é que os seguros depois não pagam. E ele sabe isso. PSP foi recebida na Quinta do Mocho com pedras e garrafas. Houve tiros e 2 polícias feridos. Meus caros, num país em que a extrema-esquerda diz que não é preciso polícia nenhuma. Claro, lá está. Se não houvesse polícia também não eram feridos 2 aqui na Quinta do Mocho. Madrugada de violência em bairro de Loures, após alerta para distúrbios. Bom, sabemos bem que espécie de bairro é aquele. Eu só me admiro como é que ainda há polícias que aceitam ir fazer serviço para esses bairros, onde só a polícia de intervenção consegue entrar, e não é um carro nem 2, tem que ser vários, e depois, se correr bem e saírem ilesos, claro que levam com sanitas lá de cima dos andares, claro que levam com caixotes de lixo, claro que levam com tijolos, e se por sorte não atingirem ninguém, nenhum polícia ficar ferido, há uma coisa que de certeza eles sabem que vai acontecer. É que os carros vêm de lá desfeitos. Eles atiram com tudo quanto é objetos para cima dos carros. Os carros vêm de lá completamente destruídos. Podem ir para a sucata, porque bate-chapas naquilo são milhares e milhares de euros. Portanto, eu pergunto se isto é um Estado de Direito. Lá está. A esquerda quer acabar com a polícia, não é? Seria o estado de sítio, meus caros, ou um estado de guerra civil permanente. Mas é isso que a esquerda quer para acabar com a civilização. Só que, lá está, não passarão. Diz o Telegraph como o antissemitismo foi permitido na Inglaterra. Meus caros, é o que eu digo. Os antissemitas, que são os companheiros ideológicos de Hitler, que foi o primeiro e o maior antissemita, como sabem, e apoiantes descarados dos terroristas internacionais, pois os antissemitas são apoiantes do Hamas, do Hezbollah e todas essas organizações internacionais terroristas, dadas como terroristas em todo o mundo civilizado, bom, eles já perderam a vergonha e atacam por toda a Europa. E bem pagos, não pensei que eles vão para lá de borla, são bem pagos pelos fundos das ONGs sorosianas, que recebem dinheiro daquele senhor que nós conhecemos bem. Mas também por toda a Europa, os governos começam agora a dar resposta a estes grupos terroristas de antifas. O lugar deles não é realmente na rua a disseminar o antissemitismo hitleriano. Não. É nas cadeias a pagar por esses crimes de ódio. Se há crimes de ódio, não há ninguém mais odioso do que a extrema-esquerda a propagar a ideologia antissemita, a ideologia hitleriana antissemita. O que eles deviam fazer eram umas visitas aos campos de concentração, ficar lá uns mesezinhos, como ficaram os judeus no tempo da Segunda Guerra, visitarem aqueles fornos, não é ficarem lá dentro, bem entendido, visitarem, para conhecerem, para terem contacto com aqueles fornos, com aqueles campos de concentração e já agora com aquelas câmaras de gás. Visitarem, não é ficarem lá, repito, já sei que vai haver aqui meio dúzia de bandidos a dizer que eu quero que eles vão para lá. Não, visitarem, estão abertos ao público. Vão lá visitar, vão lá ver onde é que morreram, onde é que foram mortos centenas de milhares de pessoas, até há quem diga 6 milhões,
Eu pessoalmente, feitas as contas, não acredito que seja tanto, mas algumas centenas de milhares de pessoas sim, ficaram lá. Estes antissemitas, companheiros de Hitler, deviam lá ir visitar essas instalações. Podia ser que tivessem um rebate de consciência nessa altura e podia ser que fossem condenados pelos crimes de ódio com que enchem a Europa inteira. Esta escumalha. Meus caros, os data centers estão a criar ilhas de calor, de aquecimento, de terra à sua volta, que chega até aos 16 graus. Nada que não tivéssemos chamado a atenção para isso. O que eu digo é, esta é mesmo a alteração climática que nós conseguimos, que a humanidade consegue produzir no ambiente localmente, bem entendido. É nisto que o homem altera o clima, estou farto de o dizer, a nível local. Nas grandes cidades, com milhões de habitantes, com milhares de quilómetros de cimento, onde antes era terra, não é? Com arranha-céus, onde antes não havia, era terra. Com alcatrão, onde antes não havia, era terra. Volto a dizer, portanto, quando digo terra é terreno, não é? E hoje em dia temos alcatrão, temos cimento, temos prédios, tudo a receber a radiação solar e a devolvê-la à atmosfera, não é? Mas apenas ali, naquela região, que é muito grande, uma grande cidade, pode ter 10 milhões de habitantes, há cidades com muito mais do que isso, aí sim, aí nós mudamos o clima, mudamos e aumentamos o clima entre 8 a 10 graus. E aqui nos data centers parece que já estão a verificar que aumenta a temperatura até 16 graus. Fica um forno. Porquê? Porque eles gastam tanta energia, os aparelhos aquecem tanto e depois já há necessidade de refrigerar, mas ao refrigerar lá dentro, aquece cá fora. O ar-condicionado retira calor de lá dentro para o colocar cá fora. Ele tem que ir para algum lado, não é? Lei da termodinâmica. E, portanto, tudo isso provoca um aquecimento brutal que pode chegar aos 16 graus, imaginem. Portanto, se estivermos num ambiente de 20 graus primaveril, 21 graus, cá fora estão 36, 37 graus. É impossível. Aí nós mudamos mesmo o clima, não há dúvida, eu sempre disse isso. Aí alteramos o clima. Mas, meus caros, apenas naquele sítio. Porque a meros 15 km, isso está tudo estudado, a meros 15 km da cidade do México, do Rio de Janeiro, de São Paulo, as temperaturas voltam ao normal, àquele que seria se não existisse Rio de Janeiro, se não existisse São Paulo, se não existisse a cidade do México. Se continuasse a ser planície e não tivesse habitada por milhões de pessoas, a temperatura era igual em todo lado. Agora não. Nessas cidades a temperatura sobe muito. Pode subir 8 graus, pode subir 10 graus. Mas a 15 km de distância a temperatura baixa e fica normal. Portanto, nós conseguimos realmente aumentar as temperaturas nas grandes urbes, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles e agora nos grandes data centers, que funcionam como uma grande cidade em termos de consumo de energia. Bom, é isto que acontece, mas isto ninguém diz. Sobre os data centers ninguém fala porque fica politicamente incorreto e depois não se pode sustentar a narrativa da esquerda, de que são muito bons, isso é que é preciso data centers com força, e a inteligência artificial também, mas que aumentam a temperatura ambiente em 16 graus, aumentam. A esquerda não sabe lidar com isto. E o Presidente da República alerta para a ameaça global à liberdade de imprensa, meus caros. Uma ameaça global à liberdade de imprensa. Bem, eu sobre isto tenho a dizer o seguinte, a liberdade de imprensa, mas qual imprensa? A imprensa portuguesa da atualidade? A imprensa comunista e ativista anti-Ventura, anti-Trump e antissemita? É essa a imprensa que temos que preservar a sua liberdade para continuarem a ter a liberdade de difamar e de mentir sobre Ventura, sobre Trump e serem antissemitas, dizerem o pior possível de Israel? Bom, amigos de Hitler, não é? Amigos de Hitler têm a mesma opinião que Hitler. Não. O que é preciso é obrigar a imprensa a ser independente, que está no seu código de honra, está no seu código deontológico, na sua ética. O jornalista tem que ser independente. Um jornalista não é um propagandeiro político. Um jornalista, se quer ser político, entrega a carteira profissional, entra num partido e faz ativismo político. E submete-se a eleições. E, se for eleito, sim senhora, vai ser profissional da política, ou não, mas se for eleito, tem legitimidade para defender o partido ou o movimento que o fez eleger, porque foi o povo que votou neles. Agora,
Neste momento, os jornalistas não foram eleitos por ninguém, não podem fazer papel de políticos. Os políticos foram eleitos, foram escolhidos pelos seus partidos, que foram eleitos pelo povo. O jornalista não foi eleito por ninguém, foi escolhido pelos amigos da redação, pelos diretores, por toda essa gente que também são, enfim, do clube deles, do clube escardoido deles, porque se forem de direita, de certeza que não são contratados por ninguém, ficam no desemprego, por isso têm que ser de esquerda. Agora, não têm legitimidade popular e como não têm essa legitimidade não podem ser políticos. Quando muito, é o que eu digo, entregam a carteira ou passam a comentadores. Sou comentador, comento o que eu quero. Agora, jornalista não. O jornalista tem que transmitir os factos como eles aconteceram e sem qualquer tipo de opinião. Isso é para os comentadores políticos, isso é para a classe política, isso é para quem quiserem, mas nunca para um jornalista e, portanto, nunca para a imprensa quando ela é vista sob o prisma jornalístico. Agora, se comentar, isso comenta cão e gato, que toda a gente comenta na RTP Notícias, por exemplo, chega-se a juntar uma mesa redonda de 6 comentecos, os 6 a dizerem o mesmo anti-Trump, os 6 a dizerem o mesmo anti-Ventura, os 6 a dizerem o mesmo anti-Israel. E pagamos nós o ordenado desses 6. Ficam contentes? Eu não fico. E como não fico, continuo aqui nesta minha atividade de denúncia do jornalixo, dos comentecos, dos opinecos, dos jornalecos, entrevistecos e outros badamecos que fazem parte do comitê, o comitê central ou o comitê centrão, como eu lhe chamo também. É? Sabem que o Partido Comunista é um partido tão democrático que ninguém elege ninguém, não há ninguém eleito, são todos escolhidos. É a democracia à comunista, não é? Ninguém elege ninguém. Portanto, os militantes comunistas não votam em ninguém. Mas há um comitê central que ninguém elegeu, são escolhidos uns pelos outros. E depois há o secretário-geral que também é escolhido por esse comitê central que ninguém escolheu. Pois é exatamente a mesma coisa que se passa com o jornalixo. Os comentecos são escolhidos por alguém da mesma cor para virem debitar postas de pescada naquele sentido só. E quando às vezes se diz, o mais importante não é dar a notícia qualquer um dá, o mais importante é comentar a notícia, fazer o povo entender a notícia. Quer dizer, injetar no povo a nossa forma de ver aquela notícia, o nosso prisma político de ver a notícia. Pois é contra isso que eu combato, meus caros, por isso eu tenho a televisão, não é? Que dou o outro lado, ou tento dar o outro lado das notícias que vêm todas manipuladas pela extrema-esquerda para fazer confundir as mentes distraídas de grande parte da nossa população. A minha missão é essa, é dar-lhe a outra visão, a visão oposta, que no meu entender, na maior parte das vezes, é a visão correta. Contra o pensamento único, sempre aqui. Um grande abraço, meus caros, e até mais logo.